Google Bard foi lançado para ser o grande arquirrival do ChatGPT. Essa luta promete vários novos episódios aí nos próximos meses e anos. E nós aqui do canal Engenheiro Root também vamos fazer um episódio dessa luta do século, Bard versus ChatGPT. Será que os dois conseguem dimensionar um eixo mecânico? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, então bora conferir! Fala pessoal, eu sou Reinaldo Júnior, seu canal Engenheiro Root, e no vídeo de hoje nós vamos dimensionar um eixo mecânico com a ajuda da inteligência artificial, do Bard e do ChatGPT. Será que os dois conseguem dimensionar um eixo de maneira correta ou não? Não sei. Bem pessoal, então essa é a hora da verdade, bora lá ver se o Bard ou o ChatGPT conseguem dimensionar o diâmetro de um eixo. Esse exemplo que eu criei, nós iremos projetar um eixo para um mecanismo acionado por um motor elétrico. Nesse caso pode ser uma bomba centrífuga mancalizada, que é essa foto que vocês estão vendo aqui. Essa linha, essa seta vermelha indica qual o eixo nós iremos dimensionar. Importante falar que esse eixo não sofre nenhum momento fletor, por isso ele não foi considerado no meu cálculo. E para fazer os cálculos eu utilizei esses valores que vocês podem utilizar em casa para conferir. Potência de 15 CV, velocidade de 1600. Em relação ao eixo, eu utilizei um material aço SAI 1045. Tensão admissível é 450, mas eu já dividi pelo fator de segurança de 1,5, então nós temos 300 MPa. Sendo assim, calculei os valores admissíveis aí e os valores finais do eixo e nós chegamos numa constante final. Aqui o cálculo do momento torsor, essa é a equação que eu utilizei. Divide-se então a potência pela rotação, multiplica-se por essa constante de equalização das unidades, vezes o fator de segurança que eu coloquei aqui no exercício para exemplificar. Multiplicando tudo isso, esses números todos, salada de fruta, nós chegamos aqui no final, nesse valor final, 100.071,56 Newton por metro. Mas eu não quero o meu eixo em metros, eu quero ele em milímetro, então converto, faço vezes 1000 e chego no meu valor final aqui, esse número gigantesco. Pessoal, bom falar que esse vídeo eu não vou ensinar você a dimensionar eixo, tá? Tem pessoas aí na internet que ensinam com muito maior didática, que a gente só vai realmente conferir se o Bard e o ChatGPT eles conseguem trazer esses valores que nós estamos calculando aqui. Aqui o cálculo do diâmetro do eixo, essa é a fórmula mágica, 16 vezes o momento torsor dividido por π vezes a tensão admissível. Tudo isso na raiz cúbica. Fazendo aqui a mágica salada toda, pode conferir, se tiver alguma coisa errada, comenta aí pra mim. E no final das contas, depois de fazer tudo isso, a gente chega ali em 55,50 milímetros. Essa é a fórmula mágica. Lembrando que é bom arredondar, o cara não vai usinar isso daí com 55,5 milímetros. Então, nós arredondamos para cima. O meu eixo puramente ali, que vai sofrer um momento torsor, ele não vai sofrer um momento fletor, tá? Eu sei que vai ter muita gente que vai falar. Ele vai ter um diâmetro de 56 milímetros. Esse é o número mágico que nós vamos buscar lá no Bard e no ChatGPT. A primeira pergunta, esse é o Bard, bard.google.com. Você pode acessá-lo sem problemas nenhum, apenas basta logar com sua conta e ele já abre um chat. Ele é bem parecido com o ChatGPT, você pode ver aqui. Nesse caso nós vamos lá, vou colar a primeira pergunta. Olá, como posso dimensionar um eixo para um mecanismo acionado por um motor elétrico? Ele está gerando as respostas. Para dimensionar um eixo, a carga no eixo, isso inclui o peso do mecanismo, o torque do motor e a força de frenagem. Alguns dados que a gente não trouxe. A velocidade do eixo, ok, a velocidade do motor no caso, o material que a gente vai especificar e ainda o acabamento. Bom, o acabamento eu não sei se chega realmente nesse sentido. E aqui ele dá alguns exemplos. Eu vou então passar para o segundo questionamento. Quais dados você precisa para dimensionar um eixo? Para dimensionar um eixo você precisa dos seguintes dados. Carga no eixo, que é o que ele falou anteriormente, ele deu a mesma resposta e os mesmos exemplos. Então, agora eu vou ter que entrar com a terceira informação aqui. Dimensione. Vamos ver então se ele vai trazer ou não. Lembrando que, como a gente viu no vídeo lá de engenharia de prompt, a gente precisa sempre aprimorar as coisas e trazer ali respostas melhores. Ele trouxe ali, ele copiou os valores que eu dei para ele. Para calcular a seção transversal do eixo, você precisa usar a seguinte fórmula.
A é a seção transversal do eixo em milímetros quadrados. P é a potência do motor em watts. Dividido por fator de segurança vezes π vezes a tensão admissível do material. Ele já vai fazer um momento torsor, mas e a raiz cúbica, né? Substituindo os valores, temos 1.500 watts, aqui está errado, né? Porque são 15 CVs e 1 CV é 735 watts, então já converteu errado aqui os valores. A seção transversal do eixo 2,48 milímetros quadrados. Além disso, ele calculou a área transversal e agora o diâmetro. 4 vezes a área dividido por π. 3,3 milímetros. Portanto, o diâmetro do eixo deve ser pelo menos 3,3 milímetros. Aqui estão alguns eixos que podem ser usados nesse caso. Cara, já de cara eu posso adiantar para vocês que tá um negócio ridículo. Sinceramente, muito ridículo. Ele usou fórmulas aqui que eu desconheço. São fórmulas inteiramente geométricas, apenas que desconsideram todos os dados que nós utilizamos nesse caso. Infelizmente, é o que a gente fala para vocês. Não acreditem em tudo que a inteligência artificial fala. O nosso eixo tinha 56 milímetros de diâmetro. Aqui, nesse caso, 3,3 milímetros. Eu estou falando para ele calcular o momento torsor para ver se ele consegue me ajudar. Ele consegue ali, pelo menos, calcular o momento torsor. Vamos ver. Para calcular o momento torsor do eixo, você pode usar a fórmula que eu passei para ele. Os parâmetros são os seguintes: MT, momento torsor. E aqui ele está falando da nossa constante. Ok. Calcule então o momento torsor. Claro, aqui estão os cálculos. Torque do motor 15 CV, 15.000 watts. Rotação do motor 1.600, tal. 55.000 libra. Falando errado. Pode revisar. Então, realmente, ele cometeu um equívoco que nós tínhamos falado anteriormente. E ele está falando aqui, ó, 15 CV em watts é igual a 110,32. Mas mesmo assim, a fórmula está muito longe do que a gente esperava. Ele deu um resultado aqui muito estranho em libra por foot. Então, o Bard, infelizmente, não passou nesse teste. Nós vamos partir agora para o chat GPT. Que tristeza. Agora com o chat GPT nós vamos usar os mesmos dados e vamos ver quais são as respostas que nós tiramos aí do mais raiz da inteligência artificial. Bem, então ele está falando aqui um passo a passo. Dimensionar um eixo. Olha que legal, ó. Determine a potência do motor, calcule o torque necessário, que foi o que nós fizemos, ó. Considerar aqui quais as unidades de medida, escolha o material do eixo, que nós já escolhemos, calcule a carga do eixo. Ok, faz sentido. Se vai ter alguma força atuante, nós não teremos. Não teremos deflexão ou momento fletor no eixo. Considere a velocidade de rotação, temos esse valor. Fator de segurança, então... Tudo que nós falamos até agora, o ChatGPT já trouxe uma resposta bem superior à do Bard. Então, vamos lá continuar e vou mandar para ele. Quais dados você precisa para dimensionar o eixo? Os dados: condições ambientais, restrições de espaço, materiais do eixo, carga aplicada, tipos de acoplamento. Bom, boa! Para calcular o eixo com base nos dados fornecidos, podemos seguir os passos a seguir. Então, a primeira coisa que ele fez foi, ele converteu o 15 CV para 11,19 kW. Nesse caso, vamos ver se ele vai calcular o torque, 0,73 Nm. Não está batendo com o que nós trouxemos. O torque que ele fez aqui... Ele dividiu 11,19 kW por 1.600 RPM vezes 9,55. E não tirou a raiz cúbica, né? Estranho, vamos ver. 16 vezes 0,073 dividido por π vezes 300 MPa vezes o fator de segurança, mais ou menos 0,5 milímetros. Tem alguma coisa errada aí, hein, pessoal? 716,200 vezes o fator de segurança. Vamos ver qual será a resposta do grande chat GPT.
Então agora com os dados fornecidos, potência, ok. 15 CV dividido por 16 RPM, ok. 15 dividido por 1600 vezes mais ou menos 839 Nm. Não tá batendo não, pessoal. Vai dar outro valor. Eu não sei porque realmente ele tá trazendo 839 Nm. O valor tá errado, pessoal. Vou pedir para ele recalcular. Aqui ele já fez tudo errado, ó. Diâmetro mínimo. Tá, mas qual que é a fórmula? Cadê a raiz cúbica? Você tá vendo que a gente tá passando aqui um perrengue aqui com os dois, porque realmente eles não trazem nenhum resultado confiável. Cada vez eles trazem algo diferente. E o diâmetro mínimo que ele deu pra gente aqui, ó, 17,7 milímetros. Calculou. O momento torsor de forma errada. Por favor, revisar o valor final. Vamos lá. Peço desculpa, viu? Então ele realmente cometeu um equívoco. Cara, cada hora ele traz uma coisa diferente. Olha agora o diâmetro mínimo. Bom, eu não preciso nem continuar aqui. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês aí, tanto o Bard, que é uma novidade, quanto o ChatGPT, que também é uma novidade para muitas pessoas. Infelizmente, ambos falharam nos testes aí de dimensionamento puramente de um diâmetro de um eixo. Nenhum dos resultados, nenhuma fórmula utilizada, nem quando nós indicamos a fórmula que ele deveria utilizar, ele conseguiu chegar num resultado confiável. Isso quer dizer que você, engenheiro aí que trabalha com esse tipo de dimensionamento de componente mecânico, tá tranquilo por enquanto. Essa inteligência artificial ainda não tem a capacidade de entender os valores, de fazer essa análise e puramente calcular, porque realmente se você tiver os valores é colocar na calculadora e calcular. Eles não chegaram ali nos 56 milímetros que nós havíamos calculado. Nós somos raízes aqui e esse valor é o correto. Se você acha que isso faz sentido, não faz, se o ChatGPT ou o Bard ainda não estão preparados ou se eles podem ser utilizados apenas para checar e fazer uma revisão, comenta tudo aí que eu quero saber de você no vídeo. Já tem inclusive um desses vídeos que eu vou deixar aqui no card para você assistir, que são 5 maneiras de como utilizar o ChatGPT na engenharia. Infelizmente ele não passou nesse nosso vídeo aqui, não conseguiu dimensionar o eixo, mas ele consegue sim te ajudar com outras maneiras. E agora o Bard também, que é novidade. Se você quiser saber mais sobre o Bard, como a gente pode utilizá-los na engenharia, comenta aí que logo eu faço um vídeo para vocês. E vocês já sabem, pessoal, let's bora!